Tá gostando da cerveja? Tá boa a cerveja. Adocicada, né? Docinha, né? a gente, na hora de escolher, a gente chutou a cerveja e, poxa, veio uma cerveja doce aqui pra gente. Até vamos chamar o... Olá pessoal, estamos aqui em mais um Minha Rodada e hoje um tema muito interessante, um tema que envolve retornos nos seus investimentos e ao mesmo tempo um apelo social. Cara, é isso mesmo. Ó, produção, palmas aí no fundo, apelo social. Isso é muito bacana, mas antes, você que está vendo a gente aqui, cara, já que você está vendo, dá um like, compartilha esse vídeo, assina o nosso canal, dê um like no sininho ali para receber as notificações. Cara, isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo de altíssima qualidade. E sem mais delongas, brindo aqui a presença de Thiago Fernandes. Felipe. Muito obrigado, meu amigo. Thiago Fernandes, que ele é responsável aí pelo fundo VRB, inclusive um fundo de apelo muito interessante que você consegue obter retornos dos seus investimentos e ao mesmo tempo ajudar questões sociais. E em cima desse tema que eu queria explorar um pouquinho mais, porque a gente viveu aí tempos no mercado que até existiram produtos aí de apelos sociais. Já ouviu falar na capitalização da Mata Atlântica? Capitalização da Mata Atlântica, aquele investimento que o investidor normalmente fala, putz, cara, estou investindo para perder dinheiro, vou ajudar alguém, mas estou investindo para perder dinheiro. É isso mesmo que rola no VRB? Conta pra gente. Então, a gente tem uma proposta um pouco diferente. Assim, a gente, quando criou esse projeto, a gente se baseou no modelo de um fundo. Foi muito bem sucedido lá fora, um dos maiores gestores globais de equity. Ele criou uma gestora que fazia essa gestão global de ações, e o que ele trouxe de inovador era incorporar na estrutura de custo do fundo, quer dizer, aquele 2,20 que os fundos geralmente cobram, né, o padrão da indústria, uma doação para uma fundação, a The Children Investment Fund Foundation. Então ele doava uma parte da taxa de administração e uma parte da performance para essa fundação. Então, para a gente fazer muito sentido esse modelo, porque conseguia combinar no mesmo veículo o melhor dos dois mundos, né? Quer dizer, você ter acesso a uma gestão de primeira linha, ou seja, você não está abrindo mão de retorno para ter resultados financeiros, pode cair, pode subir, independente disso, assim como qualquer outro fundo de investimento. Mas você está investindo num fundo de primeira linha a nível global. E ao mesmo tempo você tem acesso a uma estratégia de impacto social, mas sem você estar pagando nada por isso. Então, quer dizer, o custo dessa operação, entre aspas, né, acaba saindo do bolso de quem aloca essas estratégias, é o próprio gestor naquela composição de taxa de administração, taxa de performance, aqueles 2% de administração e 20% em cima da taxa de performance, em cima daquilo que sai o bolo para alimentar essa parte social, né? Exatamente, né? Você desloca, né, a função, a pessoa física, que ela é doadora, você desloca a doação para o gestor, e aí a pessoa física ela deixa de doar, ela passa a ser um investidor, e aí a doação passa a ser o gestor. O doador passa a ser o gestor. Então, isso para o investidor é o melhor dos dois mundos, né? Você consegue, você acessa uma oportunidade de investimento, você almeja ter resultados sólidos, consistentes no longo prazo e ao mesmo tempo você consegue impactar a vida das pessoas sem que seja um custo financeiro para você. Então, a gente ficou encantado com esse modelo. Tiveram algumas iniciativas aqui no Brasil que tentaram replicar, mas acabaram não sendo nada muito estruturado. Né, acabou não ganhando escala. A gente resolveu apostar nesse modelo, só que a gente fez um ajuste na estratégia. Né? Em vez de ser um fundo de equities global, a gente começou até com um fundo de equities gerido pelo Oceano. Foi muito bem sucedido esse fundo. O George Soros ele
fez uma alocação, né, nessa estratégia, foi o kickoff. Algumas das maiores famílias do Brasil depois acompanharam o investimento. Hoje essa estratégia está fechada, é o Oceano de Sustentabilidade, que segue lá a estratégia do Oceano Home Bias, sem nenhum custo adicional. E aí a gente resolveu abrir um novo fundo, criar um novo fundo, dessa vez no modelo de Asset Allocation, um mix entre Fund of Funds e ativos diretos. Então, com essa estratégia a gente não fica preso a ciclos de mercado. Dependendo do ciclo, a gente pode ficar a favor ou contra o Brasil. E a gente, não o Thiago, né? Eu quero dizer, um comitê de investimento de primeira linha que faz a gestão desse fundo. Então a gente achou que esse modelo fazia muito sentido, então a gente resolveu convidar aqueles que a gente acreditava que eram a melhor expressão desse conceito aqui no Brasil. Então a gente foi bater lá na porta da Turim, no Rio de Janeiro, é um dos maiores multifamily offices independentes do Brasil, é o maior multifamily office do Rio de Janeiro. A gente foi bater na porta da Consenso, da UBS Consenso hoje, e aí a Consenso topou entrar também. E aí é o espelho da Turim em São Paulo, tem muita similaridade do ponto de vista de filosofia, de alocação. Para você ser um cliente dessas casas, você precisa ter mais de 50 milhões, salvo engano, de patrimônio financeiro. Então, a gente fez um convite para essas duas casas realizarem a gestão do veículo, né? Participar do comitê de investimento do veículo. Eles cederam os seus profissionais, as gestoras não são os responsáveis legais dentro do comitê, são os profissionais, elas cederam os seus profissionais. Então, a gente fez um convite também para o CEO da BW, que é o maior single family office do Brasil. É muito grande, eles têm uma alocação global muito relevante, então a gente achava que era um perfil complementar que fazia muito sentido. E a gente fez um convite também para o Patra Investimentos, na época eles estavam montando um family office para os sócios do Patra, lá para o Alexandre, se chama Terra Capital. A gente fez um convite para a Terra ser a gestora. Quanto tempo isso aí rodando, essa negociação? Essa pergunta é muito boa. Que eu sei que não deve ter sido tão simples, né? Você vir com um modelo que realmente é uma estratégia muito interessante, é algo que interessa muito a gente, me interessa o mais retorno, sem dúvida nenhuma esse apelo social é bem bacana. A gente entende também que o fluxo de negociação não é tão simples, né? Quanto tempo aí para... Essa pergunta é muito boa, Felipe. A gente ficou 1 ano em conversas, Rio, São Paulo, mostrando a proposta de valor, mostrando o conceito do projeto. E não foi uma negociação fácil, porque no final do dia o trabalho é 100% pro bono. Então, assim, o tempo deles é muito escasso. Então a gente convencê-los a ceder parte do tempo deles, eles não ganham nada no projeto, e participarem dessa iniciativa, assim, tem que ter muita vontade, esse é um projeto para quem não precisa. Então, não foi fácil, foi 1 ano de idas e vindas, e graças a Deus a coisa acabou rolando no final, uma combinação improvável, né? Uma combinação de astros, e no final do dia a coisa aconteceu. Começou em julho de 2016, o fundo ele foi sendo montado ao longo do tempo, né? Então a primeira etapa foi convidar esses alocadores, os wealth managers, e uma exigência que eles fizeram era que todo mundo trabalhasse pro bono para o projeto. Então isso parece papo de marqueteiro, publicitário, mas na verdade foi isso exatamente que aconteceu. Então esse é um requerimento, é uma obrigação para os membros do comitê. Então, a primeira etapa foi fazer um convite para esses astros, né? A segunda etapa foi, eles montaram o portfólio, né? A ideia é replicar a carteira de um cliente ideal deles. Então, assim, é como se fosse um cliente dessas casas, combinado, dentro do veículo. É o comitê de vocês que define qual que vai ser o percentual em cada uma dessas alocações. Perfeito. Em combinação com essas casas, com essas assets, certo? Então, a definição do asset allocation, né, da exposição a cada classe de ativo, é realizado por esse comitê. Então, esse comitê ele resolveu diversificar esse veículo em 3 estratégias: ações long biased, macro e renda fixa. Então, olha aí, já acesse o Mais Retorno, nosso comparador de fundos, você vai conseguir verificar os resultados aí dos fundos. Vale a pena. Perfeito. E aí eles falaram, olha, gostaríamos de ter essa alocação
E aí os gestores, em cada uma dessas alocações, gostaríamos que você fosse convidá-los para participar também do projeto, e aí cedendo ou um espaço, né, um capacity, ou bons yields de custos. Então, a gente foi bater lá na porta da Capitalo, aí fomos lá atrás do Capitalo Zeta, fomos bater na porta do Verde, fomos bater na porta da SPX, da Oceana, da Trush, da Ibiúna. Alguma história engraçada aí nesse meio do caminho aí? Porque imagino, né? Pois é, assim, foi muito inovador, assim, ninguém estava entendendo, pô, como é que essas casas juntas, assim, elas meio que competem pelo mesmo perfil de investidor, que é o investidor ultra high, elas estão abrindo mão de 100% da receita, assim, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, onde é que elas ganhavam, devia ter algum... Mas foi fácil o gestor também entender esse tipo de Uma vez que eles estratégia? entenderam, eles se apaixonaram, assim, a gente teve uma surpresa muito positiva que os gestores que estavam fechados, eles toparam abrir capacity para o veículo, né? Então, eles montaram, a gente tem lá X% no Capitalo Zeta, X% no Verde, X% na SPX, então a maioria deles a gente conseguiu um capacity de 50 milhões, então a gente consegue crescer hoje até cerca de 400, 500 milhões sem diluir a base atual de gestores, então isso aconteceu para ajudar o projeto a crescer. Então os clientes de Turim, Consenso, Terra, etc., eles conseguem acessar esses gestores através do VRB. Então, assim, eles têm ótimo relacionamento também, tem lá sua janela de abertura, Tá. mas essa janela perene é através do VRB. Isso está bem claro para todo mundo, por isso que é o Thiago indo falar com esses gestores, não são essas casas indo falar com o gestor, porque é o VRB pedindo. E tá gostando da cerveja? Tá boa a cerveja. Adocicada, né? Docinha, né? A gente tá aqui descendo essa cerveja aqui, tá bom. Não aguentei, eu tive que falar, desculpa. Mas a gente bebe. Agora sim. É esse, agora sim. E desculpa, a gente tá falando de essa cerveja doce aí, adocicando nosso paladar e a gente... Essa realmente... é exótica. Essa é boa? É boa. Agora sim. Laranja, Agora né? sim. Agora sim. Então, essas partes de alocações para esses fins, seja alguma instituição que toma conta, uma ONG, como que é definido isso? Como que... Então, só para assim, desenhar o fluxo, Tá. né? O investidor, ele aloca dinheiro no fundo. Esse fundo, como qualquer outro, o gestor pega e realiza a diversificação de portfólio através desses gestores nessas classes de ativos. Quer dizer, esse comitê ele traça o cenário macro, vê quais são as classes que vão performar no cenário traçado e quais são os gestores mais bem posicionados para capturar valor nas classes de ativos que foram selecionados pelo comitê. E aí o investidor tem os resultados líquidos e aí esse gestor ele faz uma TED da sua remuneração depois de custos para o VRB. Certo. Então, o VRB recebe, é uma instituição filantrópica, e a gente fez essa discussão filosófica sobre qual era a missão do VRB na Terra. Então a gente chegou à conclusão que a missão do VRB é conectar mercado financeiro com impacto social, impacto na vida das pessoas. Então a gente montou um comitê social formado por notáveis nessa área também de impacto. Então a gente fez um convite para o Edmar Baixa, um dos formuladores do Plano Real, a Toya Lehmann, que faz parte lá do conselho da Fundação Estudar, a Ike Brandon, que ajudou a montar a fundação, o Rubens César, que é diretor do Viva Rio, o Simon Schwartzman, que é um dos papas da educação no Brasil, e o Bernardo Sorge, que é um dos grandes sociólogos do país. Então, a gente montou esse grupo também de notáveis para nos ajudar a pensar a estratégia top-down de alocação do VRB. Quer dizer, como é que a gente gera o maior impacto possível com o menor montante de recursos disponível. Então, a gente selecionou 3 temas, né? O primeiro tema é na área de segurança no Rio de Janeiro, e aí dentro da área de segurança a redução de mortes de policiais. A polícia está entrando em colapso emocional, os recursos direcionados eles estão reduzidos, são reduzidos,
têm ficado menores ao longo do tempo. E os equipamentos da polícia estão sucateados, né? Então a gente resolveu entrar colaborando, contribuindo, né? Porque no final do dia a gente vai trazer, sei lá, a polícia de Nova York para substituir a nossa polícia do Rio. A gente tem que trabalhar o que está disponível, eventualmente trazer novos atores e treinar os existentes, e tem muita gente boa também na polícia. E aí é valorizar o que a gente tem e contribuir. É interessante esse formato que você diz que ser replicável, que é justamente um dos motivos de vocês estarem no mercado. Sim. Que é exatamente fomentar esse tipo de atitude, né? Esse tipo de condução de negócio. O primeiro voltado a uma questão de segurança pública, né? Pelo que eu estou entendendo. Que afeta a vida né? das pessoas. Você compra educação, você compra saúde, mas você precisa do Estado para tocar a segurança. Você pode até contratar um segurança particular, mas no final do dia você vai precisar do Estado funcionando bem. Então a gente precisa trabalhar em conjunto, e sem a polícia a gente não vai sair do buraco que a gente se meteu. E na parte de educação em São Paulo, aí é um time de primeira linha querendo incorporar na vida das pessoas o ensino da educação financeira, que é fantástico, né? Então, assim, são 2 projetos com potenciais revolucionários, potencial revolucionário. Então, essas foram as 2 áreas temáticas que a gente resolveu focar. E uma terceira, que é um tema global, é o tema dos refugiados, é uma academia de futebol de refugiados. Começou no Haiti com sponsorship lá, com patrocínio do George Soros. E a parte de então era difícil, né? Era uma academia de primeiríssimo nível no Haiti, lá bem no buraco quente do Haiti, em Bel Air, lá em Porto Príncipe. E aí era difícil incorporar os jovens da academia no mercado de trabalho no Haiti. Né? Não tem mercado de futebol no Haiti. Então a gente acabou criando uma academia no Brasil, em Pati de Alferes, lá no Rio de Janeiro, e disputa a Série C do Campeonato Carioca. Então é um time de refugiados que disputa a Série C. E aí a gente também fez uma parceria com o príncipe lá da Jordânia para recrutar jovens do Oriente Médio. Então, Jordânia, Palestina, Síria, Iraque. Tem até um documentário muito bacana que foi feito sobre o recrutamento. Está disponível na internet. Depois eu mando para vocês. Sim. Fantástico, assim, emocionante. E já estamos em negociações avançadas com a África para trazer também jovens refugiados da África. E aí a gente recebe todo mundo ali na academia no Rio de Janeiro, então imagina a dinâmica, né? Haitianos, pessoal do Oriente Médio, eventualmente África. Cada um falando uma língua. Cada um falando uma língua, com contextos e histórias de vida riquíssimas e muito duras, e todo mundo com um background diferente, né? E brasileiros também. Então, assim, com 2 eixos, assim, a formação profissional, esportiva, o que ajuda, assim, eu pratico esportes, sempre pratiquei esportes, e no mercado financeiro muito comum as pessoas praticarem esporte, né? E os valores que o esporte ele acaba ensinando são, assim, fantásticos. E também a área de educação, porque eles não serão jogadores para sempre, então eles têm que estar preparados para a vida. Então, o conceito da Academia Pérolas Negras é da gente criar pérolas preparadas para o mundo. E a ideia é valorizar o refugiado como uma fonte de talento, não só como uma fonte de problema. Sempre existem várias formas de você ver as questões, né? E aí você tem discussões macro sobre o tema refugiado, é um dos grandes dramas no mundo hoje, né? E geram questões econômicas, geopolíticas seríssimas, mas também tem um lado positivo, né? As pessoas não gostariam de estar saindo de suas... Sem dúvida. Eu não imagino você ser obrigado a sair sem rumo, sabe-se lá para onde. E não ser bem-vindo, né? Ser sempre visto como terrorista. Então, assim, tem um fator simbólico importante, um impacto direto. A gente mudou, do ponto de vista regulatório, né? A gente consegue receber refugiados como se fossem cidadãos brasileiros, então eles têm os mesmos direitos, então a gente consegue ter um time inteiro de refugiados. De uma iniciativa da CBF, o Itamaraty aprova, e a ideia é levar para a FIFA para que a gente possa replicar essa experiência, que a Europa, e lá é um tema muito mais vivo do que aqui, né, o grande tema global, eles possam replicar nos seus respectivos países, para que possam receber refugiados talentosos
e valorizá-los como fontes de história inspiradora. pérolas. História inspiradora, produto muito bem-vindo aí no mercado. Quero agradecer demais, Thiago, você ter vindo aqui, cara. A gente vai terminar essa nossa cerveja aqui. Agora sim tá muito melhor que a anterior, né? Não vai virar não, né? Cara, não, agora tá muito melhor que a anterior. Uma delícia. Olha, agradeço demais. E você que nos assistiu até aqui, novamente, não deixe de dar seu like, seguir aí a página do Instagram, a página nossa no Facebook e nós também no YouTube. Também vão ficar aqui os links aqui. Até a próxima.